pessoal, meu nome é Daniela Mantovanelli, eu sou uma executiva de estratégia e inovação e eu estou aqui hoje com a Daiane Utri. Nós estamos no Rio Innovation Week e eu não poderia perder a oportunidade de fazer um talks com ela, porque nós temos muitos assuntos em comum, né, Daiane? Nós nos acompanhamos nas redes, no LinkedIn, e quando nos encontramos aqui, tivemos uma ótima oportunidade de colocar um conteúdo de relevância para vocês que nos acompanham. E nós vamos falar hoje sobre a parte regulatória, tanto de cripto quanto de tokenização, tá? E esse assunto ele é muito importante porque normalmente ele fica esquecido pelas empresas, ele fica esquecido pelos executivos, porque ele acaba se tornando um calcanhar de Aquiles, né, Daiane, para as pessoas. Então, eu vou passar o microfone para a Daiane, ela vai se apresentar e já vai falar um pouquinho, vai começar falando um pouquinho de como está o processo regulatório de cripto aqui no Brasil. E aí a gente vai trocando essa figurinha, depois a gente vai passar para da CVM, a orientação 40, que diz respeito à tokenização. Beleza? Vou passar para ela. Bom, primeiramente, olá a todos, né? Obrigada a você pelo convite de a gente estar conversando um pouquinho, rapidinho aqui, né? Entre uma palestra e outra, né? Que tá muita coisa acontecendo. Eu sou Daiane Utri, como a Dani já me apresentou. Sou procuradora do Estado e pesquisadora. Muito forte hoje, acho que eu falo que eu sou mais pesquisadora no âmbito de criptoativos, ecossistemas de criptoativos de forma geral. E quando nós pensamos no ecossistema de criptoativos e olhando o cenário jurídico, a gente tem um gap regulatório expresso. Isso não quer dizer que não tenha regulamentação. Eu acho que isso é importante deixar muito claro. A gente não tem uma regulamentação expressa e que direcione de forma bastante clara os empreendedores. Mas nós temos que sempre estar olhando o criptoativo, a funcionalidade que o criptoativo está exercendo no caso concreto, no modelo de negócio, para fins de identificar, mapear quais são os regramentos aplicáveis àquele caso concreto. Então, por exemplo, se você pensa num NFT, trazendo um pouquinho para você, um NFT que eventualmente está linkando, está atrelado a ele um serviço ou uma mercadoria, por exemplo, a gente pode, até foi o evento hoje de manhã que eu participei, a gente pode estar falando de tributação sobre o consumo. Isso não quer dizer que não tenha regulamentação. Tem, a gente tem que identificar o caso concreto. Sim, eu acho perfeita essa sua colocação sobre caso concreto, porque hoje o mercado está trabalhando com muita experimentação. Eu tive a oportunidade de estar no mercado cripto como executiva em uma das empresas hoje que é uma holding, né, que está sediada em alguns países. E lá eu conheci todo o ambiente de cripto. E eu já tinha identificado alguns gaps nessa área e o quanto era importante nós termos algum tipo de orientação, nem que fosse uma diretriz para uso, porque eu também sou auditora líder e como auditora eu trabalho com normas, né? As normas elas dão o norte de para onde a gente deve seguir. Elas não dizem o como, porque o como fica a cargo da empresa, da instituição, do empresário, das pessoas que estão envolvidas no negócio. Mas o setor de cripto, ele estava num limbo. Então, quando o projeto de lei ele passou de tramitação e foi para o Senado, né, para ser regulamentado, isso foi um grande avanço. Porque aí nós temos uma luz no final do túnel para entender o mercado, como ele está caminhando, e até para criar um funil para que as empresas que realmente sejam idôneas e que estejam trabalhando de forma correta, estejam bem intencionadas no mercado brasileiro, elas se sintam mais à vontade, porque estarão protegidas legalmente, e as que não estão bem intencionadas, elas naturalmente vão sumir do mercado, não é isso? Eu acho que regulamentação, todo o sistema jurídico, quando a gente tem uma segurança, ela nos traz, como você bem disse, e desculpa o pleonasmo, segurança. Você, de fato, consegue empreender sabendo que está dentro dos esquadros que o próprio Estado te permitiu estar, né? Então, quando a gente pensa em empreendimentos criptos, ecossistema de criptos, a maior parte dos empreendimentos ainda estão no mercado financeiro. A gente sabe que é o mercado financeiro. Então, quando a gente olha tanto o Brasil quanto o cenário mundo, e esse gap é mundial,
quais são as tendências mundo? A tendências mundo, além de ter um ou outro caso esporádico, de ter uma regulamentação específica, é orientações, como você bem disse. Ter o Estado, dentro dos seus âmbitos de competência, cada um dos seus órgãos, estabelecendo guidelines, né? Orientações para que o empreendedor saiba, ok, se eu abrir um negócio, um empreendimento cripto nesse ecossistema aqui e vai chamar eventual regulamentação da CVM, né, uma SEC, nos Estados Unidos, qual é o entendimento desse órgão, né? E é isso que a gente começa a ver no Brasil. A gente tem um projeto de lei, que é um projeto de lei que não sei se traz grandes inovações, porque no fundo não parece que traz grandes inovações, muito pelo contrário, ele estabelece diretrizes para que acreditamos nós, o Bacen, mas ele não fala com todas as letras, o órgão competente federal, então, Bacen ou não Bacen, que vai trazer a normativa de fato para esse ecossistema de serviços que ofereçam produtos financeiros. CVM é seu turno, que a gente acabou de lançar recentíssimo, né, o parecer da CVM 40, agora de 2022, ele também tem esse cunho. Eu acho que isso é muito pertinente. Não traz nada de tão novo, assim, de forma ampla, geral. Mas ele tem uma importância simbólica de ser um marco do CVM, de um órgão competente, estabelecendo direcionamentos, orientações interpretativas, tentando trazer um pouco mais de luz aos empreendedores no mercado. Acho que esse é o ponto relevante do parecer da CVM 40 de 2022. Acho que ele sinaliza boa fé, uma abertura de algo que eu acho que é muito importante quando a gente pensa em regulamentação desse ecossistema que é tão rápido, tão inovativo, e às vezes você precisa ter esse diálogo entendendo as dores, entendendo as potencialidades. Eu acho que essa sinalização é muito relevante e muito importante. Digna de ser aplaudida, inclusive. Digna de ser aplaudida. Eu achei interessante você falar isso, digna de ser aplaudida, porque eu provoquei um diálogo com o atual presidente da CVM, né, porque ele tem se disponibilizado muito abertamente, especialmente no LinkedIn, né, que é a rede profissional que é a mais conhecida, mais respeitada, né, que tem uma maior penetração hoje, e ele parece que ele está bem apto a conversar com todos os setores e a entender como que as empresas estão se sentindo nesse momento em que ele lança esse parecer, sabe? E o diálogo aberto entre todos os setores é o melhor caminho que eu enxergo hoje para a gente construir um mercado mais sólido, né, onde pelo menos se saiba o que se considera um token realmente mobiliário, o que não é um token imobiliário, o que é, o que não é, o que são considerados ativos digitais, como que uma empresa que quer se estabelecer hoje no Brasil, ela vai olhar para onde, para saber se ela está acertando ou errando, que tipo de documento de guideline, como você citou, vai ser consultado para que a gente tenha certeza dos passos que estão sendo dados, né? Para que se não perca tempo, para que se não perca dinheiro, esforço de executivos, né? Porque existe todo um esforço para se estruturar uma empresa, e eu, como executiva, sei desse esforço porque eu faço parte dele no dia a dia, e realmente são muitos planejamentos para chegar numa etapa de caso de uso, né? Para concretizar um produto ou um serviço que seja realmente recebido no mercado. Então, assim, para a gente fechar aqui o nosso Talks, que eu tô, assim, feliz demais de ter você no Talks, porque temos mais uma coisa em comum. Você é procuradora e eu já estive num cargo de alto escalão aqui no município do Rio. Então, eu conheço a matéria. Estando também, já estive durante 3 anos, então sempre considerei importantíssimo o relacionamento com os órgãos que regulavam a minha atividade, né? Com a Procuradoria do Município, com a Procuradoria do Estado, que não me regulava, mas que também eu mantinha um relacionamento estreito. Ou seja, quando a gente tem um órgão regulador mais próximo da nossa realidade, a gente tem uma construção mais saudável na sociedade como um todo. A gente não enxerga mais o órgão regulador como alguém que só vai fiscalizar e bater o martelo de maneira autoritária, porque tudo está sendo reconstruído. E quando a gente vê os órgãos se aproximando dos setores, dá um senso de pertencimento muito maior, você não acha? Acho que uma das tendências, quando nós pensamos em estratégias regulatórias, assim, tecnicamente falando,
Uma das tendências, quando nós pensamos nesse ambiente de inovação, sem dúvidas, é você abrir espaço para uma regulamentação dialogal. O que significa isso? Você colocar numa mesa, mesmo fórum, agentes reguladores, regulados, academia, para que conversem e se entendam e se compreendam para fins de construir essas novas bases de orientações, novas bases legais para regulamentar aquele mercado em específico. Não quer dizer que seja única, porque a gente tem que entender que é um cenário tão complexo. Nós temos várias estratégias regulatórias, tem coisas que não vai ser dialogado. É crime, tem que ser punido, tem que ser fiscalizado, tem que ser, ter todo um enforcement legal. Mas quando nós pensamos em empreendimentos novos que querem atuar de forma, como você disse, saudável, trazendo inovação de forma saudável, trazendo inovação, esse tipo de tendência regulatória, estratégia regulatória é algo que a gente está vendo muito no mundo e o Brasil não está fora disso. Sandbox é um movimento que concretiza muito essa tendência também, né? E acho que esse guideline, essa abertura ao debate que a gente começa a ver dos órgãos hoje principais envolvidos, que é Bacen e CVM, é algo bastante significativo e tem que realmente ser aplaudido. Eu acho que é por aí mesmo. Sim. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu passar o recado com muita propriedade, né? 2 mulheres representando setores completamente relevantes, que são de interesse hoje da grande massa de empresários, né? Do business do Brasil. Então, eu agradeço a audiência de vocês. Dai, muito obrigada por ter topado esse Talks. E até o próximo Talks, galera. Um abraço para vocês.